Você já imaginou juntar todas as características de tudo quanto é tipo de aeronave em uma só? Eu tô falando em juntar avião com helicóptero, com dirigível, com ecranoplano e até um hovercraft em uma mesma máquina. Bom, essa ideia pode parecer bizarra, mas ela aconteceu. Agora, antes de começar o vídeo, eu vou te dar uma chance para jogar aí nos comentários de onde você imagina que saiu essa ideia. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Nesse vídeo você vai conhecer o Bella 1. É uma aeronave que reúne as características de várias outras máquinas que voam, como dirigível, ecranoplano, helicóptero, avião, tudo num negócio só. Mas antes, eu quero lembrar você da nossa loja do Aero por Trás Aviação. O link tá aqui na descrição e também ó, nesse QR Code. Quem tá assistindo pela televisão é só escanear e vai lá para adquirir os produtos da nossa loja, como a camiseta que eu tô usando do alfabeto fonético. Vieram produtos novos também, agora de verão, cores mais claras, né, para você usar durante o verão, com estampas que venderam bastante em outras cores, então agora tem novas opções, tem pulseiras como essa que eu estou usando, enfim, vários produtos de aviação que eu tenho certeza que você vai gostar. aeroportrasaviação.com.br. Se você comentou aí embaixo União Soviética, você acertou. É claro que uma ideia maluca como essa acabou saindo dos soviéticos, principalmente numa época que eles tinham ideias que ninguém mais no mundo tinha. E esse vídeo você vai conhecer o Bella 1, que saiu da cabeça de um engenheiro russo. O nome desse engenheiro é Alexandre Losifovich Filimonov, e isso aconteceu lá na década de 80. A ideia dele era construir uma aeronave que pudesse transportar entre 5 e 6 passageiros e que pudesse operar em qualquer condição. Vale lembrar que o território soviético era muito grande, tinha de tudo. Tinha lugares remotos, tinha lugares inacessíveis, tinha gelo, tinha todo tipo de superfície. E essa era uma dificuldade, porque aeronaves tradicionais como aviões ou helicópteros não eram capazes de decolar de um lugar e chegar até um outro lugar completamente desprovido de estrutura. A ideia do Filimonov era juntar tudo isso em uma aeronave só. Ele queria construir uma aeronave que fosse capaz de atender qualquer canto da União Soviética, operar nas mais diversas pistas naturais, vamos chamar assim, como rios, lagos, pântanos, neve, enfim, qualquer tipo de terreno, só que com a característica de não precisar substituir o sistema de trem de pouso de uma aeronave dessa. Porque se você pega um avião, por exemplo, um Antonov AN-2, um avião que a gente já voou aqui no Aero por Trás Aviação, da época da União Soviética, um monomotor, inclusive o maior monomotor do mundo, ele tem algumas configurações. Pode operar com um trem de pouso com rodas, para operar em pistas pavimentadas ou pista de grama, por exemplo, mas também tem a opção de colocar flutuadores para ele operar na água ou a opção de colocar esquis para operar na neve. Só que esses exemplos que eu tô dando, o avião precisa ser preparado para isso. Então, dependendo da época do ano ou para onde esse avião vai operar, ele precisa ter o seu sistema de trem de pouso substituído. Se o Antonov AN-2 vai para a Sibéria no inverno, ele tem que ter esquis para poder pousar ali na neve, ou se ele for para o Ártico, por exemplo. Se esse avião for pousar num lago, tem que tirar os esquis, colocar flutuadores para fazer essa operação. Então, a ideia do Filimonov era não ter mais essa preocupação de substituir nada. Queria que sua aeronave, além de operar em locais totalmente despreparados, também pudesse decolar e pousar curtos, sem a necessidade de muito espaço, do mesmo jeito que faz um helicóptero. Então, por isso que ele resolveu reunir as características de tudo quanto é tipo de aeronave. Esse engenheiro realizou alguns estudos preliminares do seu projeto para entender qual que seria o custo operacional disso. E por conta dessas características, ele estimou que pelo menos 70% do custo seria reduzido em relação a aeronaves tradicionais, pelo simples fato de poder operar a qualquer momento, em qualquer lugar, sem essa necessidade de manutenção para troca de peças. Agora, para fazer um projeto como esse, ele precisava de dinheiro. Por isso, ele tinha que buscar recursos. E ali na União Soviética, ele conseguiu buscar recursos estatais, recursos do governo soviético. Mas antes, ele tinha que convencer todo mundo que esse era um projeto viável
e que teria futuro. O Filimonov começou a dizer então que esse avião era o futuro da aviação porque poderia conectar lugares remotos dentro da União Soviética, levando pessoas ou suprimentos, qualquer coisa que precisasse de forma prática e rápida. Essa aeronave poderia também abrir uma exploração do turismo para determinados lugares dentro da União Soviética. Seria uma aeronave perfeita para atender exigências de ministérios lá da União Soviética, como o Ministério da Defesa ou o Ministério da Saúde, ou seja, ela poderia se tornar uma aeronave militar para controle de fronteiras, especialmente indo para locais de difícil acesso. Além disso, uma aeronave como essa poderia atender necessidades médicas em qualquer lugar do país. Poderia fazer resgate, busca e salvamento, enfim. Era um negócio realmente revolucionário, uma aeronave tão versátil como essa. E algo importante no campo econômico dos soviéticos, essa aeronave poderia chegar em lugares como o Ártico ou a Sibéria, onde concentrava 80% dos recursos energéticos daquele país. É claro que depois de passar tanta garantia e prever um futuro tão promissor para um equipamento como esse, o Filimonov conseguiu, em 1987, um financiamento estatal. Com esse financiamento, a empresa do Filimonov, a JSC Tumenecotrans, começou a trabalhar no primeiro protótipo dessa nova aeronave. Daí saíram os primeiros estudos aerodinâmicos desse novo avião que se chamaria Bela 1. O projeto, como dá para ver nessa imagem, é algo esquisito, diferente de tudo que a gente já viu. Se tratava desse disco central, como se fosse a fuselagem de um hovercraft, e além dessa característica do hovercraft, ele servia também como o local de armazenamento de gás hélio. Sim, uma aeronave com asas, aparentemente um aeródino, poderia se comportar como um aeróstato, ou seja, como um dirigível. A partir dessa base, foram implantados estabilizadores verticais e horizontais na parte de trás, para funcionar como se fosse um avião. Em 1989, a empresa do Filimonov construiu um modelo em escala do Bela 1 para fazer testes em túnel de vento. Então, a ideia dele era misturar tudo num equipamento só. Um dirigível, ou seja, aquela parte interna, aquele disco com gás hélio para ele poder ter a característica de um aeróstato, mas também tem asas e estabilizadores, né, uma empenagem como um aeródino, como um avião. Ele poderia voar gerando sustentação nas asas e desenvolver uma velocidade muito maior do que um dirigível desenvolve. Só que a ideia era decolar e pousar na vertical, ou pelo menos numa distância curta. Por isso, tem a característica de um helicóptero. E tudo isso funcionaria também como um hovercraft. Hovercraft é aquele equipamento que flutua utilizando o efeito solo. Então tem um grande ventilador, né, que joga o ar para baixo e por conta do efeito solo ele fica flutuando com esse ventilador funcionando. A ideia do hovercraft era justamente para que o Bela 1 pudesse operar em qualquer terreno, sem a necessidade de ter um trem de pouso preparado para aquilo. Mas vale lembrar que o hovercraft funciona quando a propulsão vertical está funcionando para manter o colchão de ar, né, no efeito solo. Desligou, ele afundaria. Então ele tem que ter um tipo de apoio. É daí que o Filimonov teve a ideia de colocar sistemas de trem de pouso que pudessem funcionar para todas as superfícies. Todos os testes foram feitos em um modelo reduzido, até que em 1994, já depois da dissolução da União Soviética, o modelo em tamanho real foi feito. A fuselagem já era feita de material compósito, algo inovador para aquela época. Então, diferente de alumínio, esse material compósito poderia reduzir em até 2 vezes o peso da aeronave. Isso aumenta, então, a carga útil. E para fazer esse negócio funcionar, ele tinha 3 motores. 2 instalados na cauda, direcionados diretamente ali para a empenagem, estabilizadores verticais e horizontais, e um direcionado para baixo para ter a função de hovercraft e também uma função como um helicóptero, diminuindo a distância de decolagem. No fim, quando a aeronave começava a voar, depois que ela saía da condição de hovercraft, ela entrava numa outra característica de uma outra aeronave que ficou muito conhecida lá na União Soviética, o ecranoplano, que é uma aeronave que tem asas mais curtas e consegue voar bem rápido sem encostar no solo. Já fiz vídeo aqui no Aero falando sobre os ecranoplanos e a ideia dele então era justamente essa, pelo menos no início do voo, aproveitar esse efeito solo como um ecranoplano. Como essa era uma aeronave de testes,
só um protótipo. Lá na frente, no cockpit, tinham 2 lugares, né, para um piloto e um copiloto executarem os testes. Essa aeronave tinha 10 metros de comprimento, 11 metros de envergadura, um pouco mais de 2,5 metros de altura, velocidade máxima de 250 km por hora, com um teto operacional de 10.000 pés, ou mais ou menos 3.000 metros, um alcance de 3.000 km, o que até é bastante coisa para uma aeronave desse tamanho. A carga útil era de 600 kg, mas o peso máximo de decolagem era de 2.000 kg. Ele era equipado com 2 motores atrás, como eu falei. Esses motores eram o Continental 10360 ES de 210 HPs cada um. E tinha mais um motor central ali no meio da fuselagem, que era outro Continental, o 10L200 de 110 HPs. E esse motor central, ele era conectado a um rotor de 1,80 m de diâmetro. Em 1995, um ano depois que o protótipo foi construído, eles finalmente começaram a fazer os primeiros testes de voo lá no complexo industrial da cidade de Ulyanovsky. Depois dessa fase inicial de testes, o Bela 1 realizou decolagens e pousos em diversos tipos de terreno. Então foi um pouco de tudo: campo congelado, com neve, água, lama, pântano, terra. Enfim, foram 2 anos de testes assim. Todos esses testes do modelo em tamanho real, do protótipo, comprovaram que os cálculos que foram feitos nos testes com o modelo em escala lá nos túneis de vento realmente deram certo e a aeronave poderia ir para frente. Esses testes mostraram que o rotor no meio poderia elevar a aeronave com a ajuda do hélio, né, tornando ela mais leve e, de fato, decolando e pousando em distâncias mais curtas. Por mais que essa aeronave não fosse um VTOL ou um Vertical Takeoff and Land, decolagem e pouso na vertical, como um helicóptero, esse rotor ajudava sim a diminuir a distância de decolagem e pouso. A sua estrutura em forma de disco não servia só para transportar o hélio e também carga, mas ela funcionava como uma superfície aerodinâmica que ajudava na sustentação. Pouco tempo depois desses testes, o Filimonov conseguiu patentear o seu protótipo lá na agora Rússia. Ele também patenteou a sua aeronave nos Estados Unidos e na Alemanha. E lá na Alemanha, alguns europeus ficaram bem interessados com o que eles tinham visto. Só que o Filimonov queria fazer a fabricação do Bela 1 ainda dentro da Rússia. Com toda essa história que eu te contei até agora, você deve estar pensando, tá, com uma aeronave tão promissora, tão versátil, a mais versátil que você já deve ter ouvido falar até hoje, por que a gente não vê os céus lotados de Bela 1, voando em tudo quanto é superfície, em tudo quanto é terreno, em tudo quanto é espaço aéreo? O programa de construção do Bela 1 foi encerrado em 1997, simplesmente pela falta de orçamento por parte dos russos. Vale lembrar que naquele momento, anos 90, a Rússia estava passando por dificuldades, os países da União Soviética estavam passando por dificuldades porque tinha tido a dissolução da União Soviética em 1991. Então, eles não tinham mais orçamento para colocar dinheiro em vários projetos. Então, no começo do vídeo que eu falei que esse projeto é soviético, né, principalmente porque aqui no Aero por Trás da Aviação nós já fizemos vários vídeos sobre projetos malucos da União Soviética durante a Guerra Fria, né, muitos deles, e você pode pensar, não, mais um projeto soviético, então mais um que não deu certo. Na verdade, esse projeto, essa ideia era promissora, deu certo, só que não foi para frente por falta de dinheiro. E o negócio foi tão bem aceito que até hoje alguns projetos ainda usam conceitos desse Bela 1 lá dos anos 90. Esse conceito ficou conhecido como dirigível híbrido. Em 2013, lá na Rússia, foi publicado um projeto chamado Stolas, que muda um pouco o design original do Bela 1, mas traz a mesma ideia de um dirigível híbrido, unindo várias aeronaves em uma só. E outras coisas acabaram surgindo ao longo do tempo, mas a pergunta que fica é, será que algum dia a gente vai ver uma aeronave como o Bela 1, com essa performance toda e essa versatilidade toda voando por aí? Bom, vamos ver. Eu sei que muita gente nunca ouviu falar desse projeto, até para mim foi uma surpresa descobrir a existência desse projeto, mas eu particularmente achei uma ideia muito legal por conta da sua versatilidade, poder decolar e pousar em qualquer lugar sem nenhuma dificuldade. Mas é isso, se você gosta de projetos estranhos, aeronaves completamente diferentes de vários lugares do mundo, principalmente da antiga União Soviética, que lá saíam bastante coisas interessantes, coloca aí nos comentários para a gente trazer novos vídeos sobre esse assunto. Mas se você gostou do vídeo, não esquece de curtir,
colocar o seu comentário e também se inscrever aqui no Aero por Trás da Aviação, porque é aqui no Aero por Trás da Aviação que você vai descobrir a existência de aeronaves que com certeza você nunca ouviu falar. Beleza? Agora que acabou o vídeo, te convido a assistir esses outros 2 vídeos que estão aparecendo aqui também no nosso canal e ir lá na loja do Aero por Trás da Aviação e já adquirir um produto para fazer parte dessa nossa família. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.